Olá, meu povo! Está iniciando mais um Nalu Podcast, a maternidade que é sobre você. Gente, hoje, antes de começar, eu estava batendo um papo com essa maravilhosa, a gente estava se arrepiando aqui, porque Deus faz as coisas, né? Deus movimenta e Deus, ele levanta. E hoje eu estou simplesmente com ninguém menos, ninguém mais que a doutora, a pediatra das mamães, doutora Larissa Gouveia, meu amor. Olá. Que prazer que você aceitou esse convite. Que honra em ter você aqui. Eu estava falando antes da gente começar que eu realmente admiro a sua jornada. Eu já conheço essa jornada antiga, porque uma amiga nossa em comum tem a filhinha dela que você é pediatra. E assim, Deus no céu, a doutora Larissa na terra. E assim, é muito bacana ver a sua postura, a sua essência. Todas as vezes eu falo no podcast isso, porque é essência. E poder pegar e o seu conhecimento, a sua verdade, a sua luz e ser ponte para outras mulheres é algo que deixa meu coração muito quentinho. Então, seja bem-vinda. Camila, o prazer é meu de estar aqui, como a gente estava falando. Eu creio que Deus direciona todas as coisas, né? E não é por acaso que a gente está aqui hoje. Não me vejo como inspiração, né? Mas se isso acontece, que a gente possa estar influenciando. Às vezes, né, eu pego inspiração de uma pessoa aleatória que nunca imagina que está sendo fonte de inspiração para mim e que fico feliz que se de alguma maneira eu consigo, com o meu dia a dia, com a minha rotina, com a minha verdade, conseguir plantar algum tipo de admiração e estar aqui. Então é uma verdadeira honra para mim estar aqui com você também. Meu Deus, sério, mesmo sério. Quando bate, não tem aquela energia que bate. Flui. E flui. Eu sinto que é o Espírito Santo de Deus, que Amém. Ele é um só e ele está, né? Amém. E não se confunde. Eu meu creio. Amor, antes de mais nada, que está aqui, ó, não poderia deixar de falar que quando eu falei que você e a Lara iam vir pra cá, eu disse, meu Deus, eu tenho que deixar aí. Gourmet Fit, se você quiser, fique à vontade, é Com muito certeza. maravilhoso, sem lactose, sem glúten, sem nada, fitness e uma delícia. Eu já devorei uns 3 deles, vou até dar uma segurada. Provarei, mas com é certeza, maravilhoso. Eu já estou ansiosa. E eu queria ver com você o seguinte. Primeiro, eu queria saber um pouquinho da sua história. Como foi que você iniciou, se descobriu como pediatra? Porque é tão lindo. Eu acho, assim, que a medicina como um todo ela é linda, né? Porque você está lidando com pessoas. E eu vejo o diferencial em você. Porque, convenhamos, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas em todas as profissões, né? Elas, às vezes, vão naquele caminho, não, porque dá dinheiro. E a gente vê o cuidado mesmo, o amor. A gente vê no Instagram as fotos, as mães postando, assim, é uma coisa, uma comoção que eu fico, meu Deus, você sente, você lá com cuidado e tal. Como foi que eu queria saber, eu acho que muitas pessoas também, como foi que iniciou esse movimento de você se encontrar como pediatra? Bom, então, desde pequena, desde criança, eu queria ser médica, Camila. Era o meu sonho de criança. Eu tinha referência de um médico na família, o único médico que tinha na família era o meu avô e não tinha mais ninguém. Nenhum dos filhos dele tinha sido. E o meu avô, para mim, sempre foi meu ídolo, meu herói, uma referência, e ele é pediatra. E eu cresci vendo o exemplo dele de amor, dedicação, e eu sempre gostei do cuidar, sempre gostei, prolonguei brincar com boneca, sempre fui uma pessoa dedicada aos estudos, sempre fui extremamente organizada, extremamente comprometida, e eu não me via fazendo outra coisa senão medicina, era um dos meus sonhos de criança, né? E aí Deus guiou, passei no vestibular, entrei na faculdade e desde o primeiro ano meu avô ficou super feliz. Ai, que bom, médica, e vai ser pediatra. Aí eu dizia, não vou ser pediatra de jeito nenhum. Eu quero ser neurologista, inicialmente neurologista clínica ou neurocirurgiã, porque eu entrei na faculdade com a ideia de que eu queria coisas muito difíceis, né? Aquela visão inicialmente mais... do início da faculdade, eu queria estar naquele mundo de hospital, vivendo isso. E aí a faculdade foi passando, passei por fiquei entre neuro e neurocirurgia, porque eu sempre fui apaixonada pelo funcionamento da mente humana, por essa perfeição do funcionamento do cérebro. E foi passando, as coisas foram fluindo, eu conheci meu marido, e aí a gente começa os planos, enfim, para casar. Mas até faltando 2 meses para eu me formar, até então era neuro, né? Para, entre aspas, frustração do meu avô, que ele queria, mas nunca
nunca influenciou diretamente. Ele dizia, seria tão bom eu ter uma sucessora, uma netinha pediatra. Eu digo, vou, mas tem que fazer o que quer. E, por enquanto, eu não quero. Eu não sinto que eu queria ser pediatra. Estagiei com ele, admirava tudo, mas eu queria ser neuro. E aí, no final, faltando 2 anos para me formar no internato, que a gente chama os últimos anos da faculdade, eu passei no estágio de neonatologia na maternidade de Santa Mônica, e aí eu tive uma vivência mais intensa com os recém-nascidos, que até então eu não tinha tido. Então, essa parte de neo, do cuidado, os primeiros cuidados, e aí eu dei uma virada de chave, que com 2 dias de estágio, eu cheguei lá e disse, vou decidir, eu quero ser pediatra. Ninguém entendeu muita coisa. Minha mãe também, ai, que bom, que coisa boa. E foi assim, do inesperado de Deus mesmo, assim, direcionando. Porque todo mundo achava que por influência, desde o começo, mas assim, até então, por mais que ele dissesse que seria maravilhoso, eu não tinha sentido o meu coração tocar e eu estava nesse direcionamento de neuro. E aí muita coisa aconteceu. Meu pai, no meio da minha faculdade, descobriu um câncer terminal, câncer de pulmão com metástase cerebral. E aí todo o meu resto da faculdade foi meio turbilhonado, voltado para esse tratamento. E aí eu ficava me perguntando como eu ia fazer uma residência fora. E aí somou uma série de fatores que eu disse, não, acho que Deus vai me querer realmente aqui, por enquanto, em Maceió. Não tinha condições de sair. E aí nesse restinho da faculdade eu digo, não, vou fazer pediatria e o melhor estágio eu vou ter com meu avô. Meu Deus. E aí foi assim que história, eu tô passada. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem. Não que foi coisa. Desde sempre pediatra. Eu tinha admiração pelo meu avô pediatra, gostava de cuidar, ia ser médica, mas ia ser neuro. Sim, que coisa. Aí uma amiga disse, as mães agradecem. Não, e muito, porque, eu vou dizer, eu tenho umas 4 ou 5 amigas, entre colegas e amigas, que têm a graciosidade de ter você como pediatra. E assim, é maravilhoso. Eu vejo um descanso tão grande no coração, na alma, quando estão aperreadas com alguma doença, alguma coisa da criança e falam, ai, não, mas a doutora Lari me falou isso já. Sabe assim, que dá uma tranquilidade. Você passa essa tranquilidade para elas. A gente, enquanto pediatra, a gente tem meio essa missão. A gente não cuida só da criança. É uma das especialidades da medicina em que você não cuida apenas do paciente. Você tem que ter esse cuidado com a família. Então, o vínculo com a criança é importante, mas às vezes muito mais o cuidar daquela situação, você quer um manejo, o vínculo com a família. Então, eu tenho diversos pacientes que, assim, de pacientes se tornaram amigos pessoais, tamanho um vínculo que a gente tem. Eu brinco que tem paciente, a depender da fase da vida que a criança esteja, que eu falo mais no dia a dia do que o meu marido. Oh, meu Deus. Porque tem paciente mesmo que hoje eu já falei de manhã, de tarde, e vou falar já para saber como a criança está. Então, a gente não tem como desvincular esse cuidado. Eu sempre procurei, desde antes de ser mãe, ter atenção. Isso, assim, vem muito da minha criação, da família. A gente sempre foi muito atencioso. E eu aprendi isso com o meu avô. Que eu via ele também ligando para os pacientes para saber como tá. Uma atenção, ter né? esse cuidado, esse feedback. E a gente, enquanto se torna paciente, você vê quanto isso é importante. Muito. Nos momentos que eu fui paciente, acho que pouquíssimas vezes eu tive esse cuidado, recebi esse cuidado, que eu tento ter com os pacientes, de mandar uma mensagem, procurar saber como tá. Até alguns procedimentos mais invasivos que eu fiz, eu digo, ninguém veio para saber como eu tô. E aí eu fico me colocando no lugar dos outros. E assim, eu acho que esse cuidado, essa busca é importante. E faz parte de mim. Às vezes as mães, meu Deus, eu nem lembrei de lhe dar notícias e você lembrou de mandar mensagem, de saber. E acontece muito de maneira... A Leilane fala isso sempre, né, Leo? Maravilhosa. Acontece de maneira muito aleatória no meu dia a dia. Assim, eu digo que a minha mente não para. Então, por exemplo, eu estou aqui com você. Se você fizer falar uma palavra que me lembrar um paciente, a minha cabeça já começa a funcionar. Então, eu tenho que lembrar de mandar mensagem para a mãe do fulaninho para saber se ele está melhor. Se a gente falar de um tema, de uma doença, então, você eu estou na rua dirigindo, vejo um outdoor, vejo uma música que me lembra, eita, tem aquele menino que eu tenho que saber. Tá constante ali. Então, eu estou em alerta. Até quando eu saio de férias, eu não consigo me desligar, me desconectar desse link, desse troca com as mães. Faz muito parte da vida. Isso. Cansa, né? Extremamente, porque você cuidar do amor você que é mãe, você sabe que o filho da gente é a parte do nosso corpo que mais dói. Muito. É o que eu digo, a parte do meu corpo que mais dói é a minha filha. Eu posso estar com falta de ar, mas eu não quero que ela dê o espirro. Estando comigo tá tudo bem, mas com ela eu não quero. E aí, depois de ser mãe, mais ainda,
eu me coloco no lugar dessas mães. Eu sei que realmente quando uma mãe vem atrás, né, na maioria das vezes é porque ela realmente ela está angustiada, e muitas vezes uma palavra, um dizer eu estou aqui, uma orientação vai fazer a diferença nesse... E esse, doutora, maravilhosa, linda moça, é o seu diferencial, porque é exatamente isso que a gente precisa. E você fala com tanta paixão. Eu sei que a demanda deve ser, assim, insana, mas é tão reconfortante quando a gente vê uma pediatra que a gente se espelha, a gente sente essa paixão, sabe? Esse fervor de realmente estar lá. Isso é muito lindo, porque a medicina ela é muito bonita. A pediatria, para mim, é espetacular. E puxando esse link, eu queria saber também, você fez todo esse movimento que eu tenho certeza que é muito novo para muitas pessoas. Eu mesmo não sabia dessa história, muito interessante. E a partir daí, como foi a sua maternidade? Como foi o início da sua maternidade? Então, eu também vou abrir aqui para todo mundo, porque eu já falei muito sobre isso. Desde que eu me casei, eu tentava ser mãe. Meu pai estava com câncer terminal e quando a gente tinha descoberto a doença, eu tinha pedido a Deus que eu queria que ele pudesse me ver me formando, porque faltava 1 ano e meio para eu me formar. Dado o estado avançado da doença dele, disseram que nem a minha formatura ele ia ver. Deram 6 meses de vida a ele. E ele me viu formando. E eu disse para essa pessoa, ele vai ver eu me formando, ele vai ver eu me casando e ele vai ver meus filhos. E ele me viu formando, ele entrou no meu casamento. E assim que eu casei, eu disse, não, já estou formada, tá tudo certo, eu quero ter filho logo. E aí passou um tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e nada de vir. E eu sou uma pessoa ansiosa. Somos, amor. E já comecei, 4 meses, tem alguma coisa, Jorge. No fundo eu sentia, tem alguma coisa, Jorge, não é possível. Aí todo mundo, 4 meses, Larissa, a gente sabe que espera até 1 ano, pode vir. E eu era jovem, eu tinha 26 anos quando eu me casei, então fiz os meus 27, nada de vir. E aí depois passou 8 meses, eu já comecei a investigar. E aí descobrimos uma infertilidade bilateral dos 2 lados. E aí no dia que eu descobri que meu pai foi piorando, no dia que eu descobri que a gente não poderia ter filho tão facilmente, foi o dia que meu pai morreu. E isso marcou muito, porque eu lá no enterro, né, aquela tristeza, aquela dor, uma amiga da minha mãe chegou para mim e disse, minha filha, agora mais do que nunca você vai ter que dar um neto para sua mãe, porque ela só vai ser feliz de novo quando você der um neto a ela. Então imagina, eu estava na dor de luto do meu pai, eu tinha acabado de saber que a gente era um casal infértil, que não ia conseguir tão fácil, e eu recebo uma daquela. E aí, assim, começou uma verdadeira luta emocional e espiritual. Foram anos de luta, assim, não foi tão fácil, né? Então foi preciso tratamento, eu fiz cirurgia, meu marido fez cirurgia, a gente submeteu seu tratamento de fertilização. Então foram quase 2 anos e meio, quase 3 anos, até que a gente conseguiu engravidar da Leleu. E nesse meio do caminho foram processos de luto, de ver todo mundo engravidando, menos eu, de questionar a Deus por quê, de brigar com Deus. Eu digo, meu Deus, me perdoa, mas na época eu brigava muito e questionava. Eu digo, por que todo mundo consegue, menos eu? Por que eu sou pior que as outras? E hoje eu vejo muito que tinha um propósito. A gente, quando está na tempestade, às vezes a gente não consegue enxergar, né, propósitos, né? Às vezes isso a gente deixa se cegar, mas até esse processo me deu um pouco mais de sabedoria para enfrentar o que estaria por vir, na maternidade, inclusive, né? E aí, quando o Leleu veio, foi extremamente sonhada, né? E aí, foi em julho de 2017 que eu consegui engravidar e ela chegou em março de 2018. E aí foi aquela maternidade tão sonhada, aquele meu sonho, né? Passei a gravidez idealizando, sonhando muito. A gente sabe, quando a gente fica... O quanto a gente fica feliz quando está grávida. E para mim, por todo esse processo que eu passei, foi assim... surreal, eu nunca vou esquecer as sensações que eu senti de saber, de ver ela crescendo dentro de mim. E aí eu idealizei muito tudo, o puerpério, eu queria ter ela no braço, eu queria que ela chegasse, tudo. E nem tudo foi tão simples. Né? Mesmo sendo pediatra, conhecendo um pouquinho do puerpério, o meu puerpério foi punk, como se diz. Assim. Que bacana você falar isso. Exatamente, assim, eu sonhava, né, mas tudo que tinha direito a baby blues, eu chorava muito. Letícia chegou, graças a Deus, esbanjando saúde, mas eu tive muita dificuldade com a amamentação. E eu sou pediatra, que dá aula de aleitamento na faculdade sobre a amamentação, né? Amo o tema. E já na maternidade foi uma fissura em cada mama.
dificuldade de pegar o peito, insegurança minha se ela estaria se nutrindo, entrar precocemente com fórmula, e tudo isso turbilhonou esse meu primeiro mês. Então, realmente foi bem difícil. Eu digo que isso também foi vivência e foi escola para que hoje eu consiga ajudar outras mães de maneira muito mais empática a passar por essa fase. E aí eu tive que ouvir muita coisa, né? Uma paciente minha, que a filha nasceu um pouco depois da Leleu, ia ser minha paciente, ela disse que na maternidade, quando perguntaram quem ia ser a pediatra, uma outra pessoa lá disse, Larissa, ela é pediatra, mas você sabia que ela nem conseguiu amamentar a filha dela? Gente, que absurdo. Como se fosse meio que desmerecendo. Se ela não conseguiu amamentar dela, o que é que ela vai poder lhe ajudar como um pediatra? Então, a gente né, enquanto mulher, alfinetado por esse tipo de coisa. Poderia ter havido um pouco mais de empatia. A paciente me disse com raiva. Ela disse, eu fiquei com raiva que ela falou isso de você, porque a outra filha dela já era minha paciente, ela já me conhecia. Aí ela veio me falar, assim, de boa, mas aquilo mexeu comigo também. Eu digo, nossa, eu jamais seria capaz de falar isso de outra pessoa, porque a gente sabe as dificuldades que isso, né, que não é simplesmente você programar uma coisa. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que maternidade não é um plano de voo, uma rota pré-definida que você diz, eu vou passar por aqui, eu não vou passar por aqui, eu vou fazer isso. Ao contrário, né? Cada dia é um dia, e eu costumo brincar que tudo que você diz que não vai fazer parece que cai na sua vida, e que você aprende a pagar uma linguinha para você ter um pouquinho, né, de reconstrução mesmo enquanto pessoa. Então, assim, esse começo foi bem difícil. Eu tô assim, primeiro, muito obrigada. Eu tô, assim, eu acabei de falar no que a gente gravou agora há pouco, outro episódio, que é tão legal, porque assim, a pessoa que mais aprende sou eu. Eu fico assim, ó, babando. E vai fluindo, o Espírito Santo de Deus, ele vai, e a pessoa vai sendo confortável. Esse é o desejo, é o intuito. E eu primeiro queria agradecer por você estar abrindo mesmo essas questões que você passou, porque eu mesmo não imaginava. Tenho certeza que muitas pessoas que se passou por essa dificuldade do aleitamento, que teve tudo isso com relação ao nascimento da sua filha, enfim. Então, eu estou muito feliz que você tá abrindo dessa forma. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com tudo isso que você falou, durante todo esse processo, o que foi que te ajudou? Primeiro, com relação à infertilidade, né? Assim, nessa nova projeção agora de lidar com isso. Como foi que você lidou? Seu pai, ele faleceu, teve essa informação agora que iria ter mais essa dificuldade de poder gerar uma criança. O puerpério, como é que a Larissa, ela lida com isso? Como foi que você fez, que atravessou? Hoje, quem me vê falando, pensei que foi tudo muito fácil, que foi, né, que eu, sempre fui muito madura em lidar com tudo. Mas não, assim, eu tive muito, como eu falei, tive muita revolta, muita negação com o diagnóstico da infertilidade. Até porque eu vivenciava e não tinha como não comparar situações muito tristes, vendo nos hospitais públicos que eu estagiava na residência, crianças sendo abandonadas, crianças vítimas de maltrato. E eu não entendia, eu digo, meu Deus, eu com tanto amor para dar ao meu marido, e às vezes eu não consigo gerar em uma pessoa que maltrata uma criança, que é capaz de maltratar. E aí as coisas só fluíram quando eu comecei a aceitar a vontade de Deus. Eu vivi processos muito dolorosos de praticamente todas as minhas amigas e primas engravidando ao mesmo tempo. E comentários muito impertinentes, que eu faço questão de levantar essa bandeira sempre para as pessoas, né? Porque chegavam para mim para dizer... Eu lembro uma festa de aniversário de criança que fui eu e meu marido, vários amigos já com filhos, e aí chegavam para o meu marido, nossa, você está muito fraco, viu? Todo mundo tem filho já... E aí outra que meu irmão se casou um ano depois que meu pai faleceu, e aí chegaram para mim, olha, seu irmão tá casando, que é o meu irmão mais novo, vai passar a perna em você, viu? Vai dar um neto primeiro a sua mãe do que você. Meu Deus, gente. Então comentários meio alfinetando mesmo, que eu não acredito que às vezes a gente pode pensar que seja inocente, mas às vezes eu acho que falta um pouco de noção das pessoas de saberem que por trás de uma vida, de um casal que não tem filhos ainda, pode ter uma história de fertilidade, pode ter um não querer ainda.
Enfim, pode ter N fatores que certos comentários machucam muito, e é geral. Depois que eu comecei a expor isso, essa minha dificuldade, várias pessoas compartilham comigo da mesma coisa. Desse processo de luto e choro, quando descobrem que tem alguém grávida. E não é porque a gente está triste porque as pessoas estão grávidas, é porque a gente queria também e não consegue. Né? O quanto esses comentários comparativos doem. Tem gente que chegava para mim e dizia o quão difícil é ter que ir para eventos sociais, tipo reuniões de família, que sempre vem aquele tio, aquele primo, e aí, 3 anos já de casado, não vão ter filhos não, né? E a infertilidade hoje é uma realidade cada vez mais presente no mundo moderno entre casais. Aí eu sempre levanto essa bandeira, minha gente, quando vocês verem um casal que ainda não tem filhos, não fale nada, ou não pergunte, eu tenho muita cautela com o comentário. A gente, enquanto sociedade, vive cobrando um da vida do outro, ainda que meio que, né, involuntário. Tá namorando? Noiva quando? Isso. Noivou, vai casar quando? Vai se formar? Tá trabalhando? Casou, quando é que vem um filho? Tem um filho, eu já tô vivendo a cobrança do segundo. Também. Letícia fez 5 anos agora, e a gente tava no navio, eu até fiz um post sobre isso, que repercutiu bastante. A gente tava viajando em janeiro no navio, uma senhora super simpática no elevador, perguntou, ai, como ela é linda, só tem ela? Eu disse, só. Aí ela virou pra gente e disse, não só tem um não, um filho só não presta não. E aí isso ficou ecoando em mim. Né, eu tenho certeza que essa não falou por mal, né, tenho plena convicção, mas assim, um filho só não presta, um presta, 2 prestam, 3 prestam, e ninguém tem que ficar se metendo na vida de ninguém. Tem gente que tem um filho só por opção, tem gente que não tem filho por opção também. Eu conheço casais que dizem que são bem só os 2 e não querem. Então, assim, me deu uma experiência também para levantar esse processo da infertilidade que a gente viveu, vários tratamentos, para levantar um pouco essa bandeira, né, para ter essa empatia. No meu consultório, eu recebo vários casais com bebês que são frutos de tratamento, igual o Leleu foi. E a troca que a gente tem é basicamente essa. Todo mundo refere essas mesmas questões, que passaram pelas mesmas dificuldades no social, que todo mundo engravida, os comentários. Então, foi um processo. E aí, com a maternidade também, eu tive que aprender e reconstruir muita coisa. Como eu te falei, eu idealizei muita coisa, né? Mas eu costumo dizer que tem uma Larissa pediatra antes de ser mãe e depois de ser mãe. Sempre tem, né? Antes de ser mãe, eu já tentava ser muito empática, mas depois de ser mãe, eu vejo ainda mais que não há uma queixa materna que é besteira, né? Isso. Que a gente realmente tem que valorizar cada queixa de mãe, e assim, é um processo contínuo. Eu costumo dizer que no meu consultório é mais uma sala de psicólogo. Não tem como eu não falar de Leleu. Isso. Porque ela sempre acaba entrando na conversa com comparação da minha maternidade, e eu aprendo muito com os pacientes. Eu sempre digo que o quanto eu recebo de informações técnicas, de aprendizado de mães com maturidade para lidar, mães práticas. Então, assim, é uma troca que eu digo, nossa, como eu admiro essa mulher. E muitas vezes ela nem sabe que eu admiro. Muitas vezes eu externo isso para ela. Então, realmente, eu sou bem abençoada com a minha profissão. Sou extremamente maravilhoso. feliz. E você consegue dar essa abertura para ser realmente a grande rede de apoio que a gente tanto almeja e luta, né, por isso. Porque é engraçado, a gente parando para pensar um pouco, a gente vai repetindo esses padrões de inconscientes, não é? De comparações e de dizeres que tem que fazer de certa forma, né? De falas. E a gente fica repetindo isso até mesmo sem perceber. Então, é importante sim levantar essa bandeira. E quando se trata de assuntos extremamente delicados como esses que você falou, para a gente poder olhar um pouquinho para dentro e pensar 3 vezes antes de falar. Eu acho que na sociedade como um todo falta tato. Tem um pouquinho de cautela, né? Isso, você pensar antes de falar, né? Eu sei que são de gerações para gerações. Provavelmente aquela senhora, como você mesmo disse, não foi por mal. Ela ouviu e ela tá repassando aquilo. E era uma geração que tinha muitos filhos, muitos. E a mulher, meu Deus, elas não tinham nem opção de nada, né? Então, ver isso passando adiante, ainda mais no mundo tão globalizado que é hoje, a gente tem que entender a hora de dar um basta e não repercuar não, minha gente. Repercutir, doutora, com isso, entendeu? Perpetuar. Era isso. Meu amor, é isso aí, maravilhoso. Sério, eu das próximas vezes eu vou colocar um ponto e aí você vai me ajudando. Então, assim, é muito legal ver uma pessoa tão forte. Para mim, você é uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo, você se colocar num lugar de fragilidade e abrir essa porta de acesso para outras mulheres e falar, poxa vida, ela conseguiu, eu também posso conseguir.
Não é só um mar de rosas. Porque, Não obviamente, mesmo. como a gente estava conversando, a gente vai colocar momentos específicos da nossa vida ali no Instagram. A gente não vai colocar morrendo de chorar nem nada disso, porque Isso. também é muito individual, né? Isso. Mas a gente tem que entender que são pedaços, micromomentos da vida. Nenhuma maternidade é perfeita. Exatamente. Né? E ver esse movimento que você traz, ele é muito bacana. Eu vejo muita essência sua. Se você é o que você é e pronto, do seu movimento. E nisso você traz, como você falou, né? A maternidade, a pediatria, os esportes. Eu queria entender. Você estava falando para mim antes de começar que você não tem babá. Não. Como eu não tenho babá também, mas obviamente, tendo em vista dos meus afazeres, que não são poucos, mas de uma pediatra que não tira férias nem nada, eu devo imaginar que deve ser babado. Então, assim, como é que você lida com essa logística mentalmente? Porque, obviamente, a logística ela é insana, né? Você faz um malabarismo com o seu marido, com o que você tem ali de rede de apoio, mas mentalmente, para você não sucumbir. Como é que você faz? Não é fácil, não. Às vezes, se você pegar a minha conversa do WhatsApp com meu marido, às vezes eu mando mensagem para ele só para ter um feedback de apoio. Jorge, eu não tô aguentando. Eu tô sobrecarregada, porque é grande a sobrecarga. Ao mesmo tempo que às vezes eu tô numa consulta, eu lembro, eita, Letícia, eu tenho que escolher a roupa dela ir pro inglês, porque tem que fazer isso. Coisas banais, mas importantes da maternidade se misturando com o trabalho. Então, assim, é uma demanda que às vezes eu digo, Jorge, eu tô me sentindo sufocada, sobrecarregada e eu preciso de momentos de pausa. Nem sempre eu consigo tê-los, mas realmente essa demanda é bem grande. Foi uma escolha minha, né? Uma escolha, enfim, nesse momento, no primeiro filho, eu consegui, junto com a minha rede de apoio, que o meu marido ele participa ativamente de tudo, a minha mãe, né? Somos basicamente nós três que nos ajudamos, já foi muito mais difícil. E a rotina de trabalho, eu fui voltando muito paulatino, aos poucos. Então, a partir de 2 meses, eu voltava, fazia 2 consultas, voltava para casa. As coisas eu consegui voltar a ter uma rotina de trabalho, com atividade física, com tudo mais intensa, a partir dos 2 anos de Leleu, que foi em 2020 e foi quando veio a pandemia. Então, a partir dos 2 anos, há uma luz no fim do túnel, para mim. Tá vendo? Aí foi quando tudo se encaixou mais, veio a pandemia, a gente deu uma parada em tudo, mas aí foi quando depois eu voltei plenamente ao fluxo, o que me ajudou. A entrada dela na escola, que aí já é um horário, né, que ela tá com atividade plena. Ela fica um horáriozinho na escola. Um horário na escola pela manhã e a flexibilidade que o fato de eu e meu marido sermos profissionais liberais e a gente meio que criar o nosso horário, a gente consegue fazer uns ajustes de rotina para que tudo flua. Então, né, esse companheirismo, mas assim, a sobrecarga, o cansaço físico do dia a dia é desgastante, mas a sobrecarga de dar com a responsabilidade de cuidar, né, do amor da vida de alguém, né, e prestar essa assistência. Cuidar da filha da melhor maneira e vem aí as culpas. E olha que eu tento ser o máximo presente, mas não tem para onde, vem culpa. Tentar ter uma atividade física como esporte, né? Uma atividade física como uma válvula de escape. Minha mãe às vezes até briga, meu Deus, você podendo descansar vai acordar 4h30. Eu digo, não, me deixe, porque isso é o que é a minha hora, é o meu momento de... Então é o que me faz bem. Eu acho que é fundamental que a gente, enquanto mulher, nesse momento do dia a dia, tenha um momento para si. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava dando aula, e aí saí da aula 4 horas. Aqui era, né, um pouquinho depois. E aí eu consegui ter meia hora. Eu digo, eu vou parar aqui. Aí parei no Palato. Fiquei lá sentada meia hora, no nada. Pedi uma coisinha lá e fiquei meia horinha. Aí, às vezes... Você acredita que só com essa meia hora tem uma via culpa? Parece que eu tô desocupada. Eu digo, meu Deus, uma quarta-feira, meia hora, eu quis sem fazer nada. E olha que é meia hora de um dia que começa 4 da manhã e termina 10 da noite. Mas a gente, às vezes, e isso eu tento me policiar e a gente tem que ter até cuidado com isso, com o que passa, porque até pelo Instagram parece que, assim, tá se criando super mulheres, que é maravilhoso acordar às 4, treinar e fazer tudo e dar conta de tudo. E não, eu não dou conta de tudo. O meu dia acaba faltando muita demanda para fazer, né? Às vezes é extremamente... É cansativo todos os dias e longe de mim querer passar esse modelo de perfeição de que a gente consegue fazer atividade física, trabalhar, cuidar do filho e que está tudo bem. Às vezes a cabeça está bem sobrecarregada e eu tenho defendido cada vez mais, tanto para mim quanto para as mães, momentos de pausa, né? Eu estava num estágio que eu me culpava, né? Por momentos de não estar fazendo nada. Às vezes uma viagem, a gente viajou ano passado, meio do ano, 7 dias. Vocês dois? A Leleu foi também. Ah, tá.
Mas aí começou a culpa. Disse, Jorge, 7 dias sem parar, sem fazer nada. Porque eu tô me sentindo culpada de estar viajando de férias em um ano, que nunca mais a gente viajou. Então, assim, essa rotina que a gente tem, essa sobrecarga de coisa, de que você tem que estar sempre produzindo. Você falou tudo. Que é isso que o mundo moderno passa pra gente. A sensação é essa, de estar sempre produzindo. Às vezes eu tenho, por exemplo, um final de semana, de manhã, treino, umas 2, 3 horas de descanso. Quando eu começo a ver que eu tenho que atualizar umas aulas, que eu tenho que botar a frequência de professor no sistema, mas que eu também queria ficar ali assistindo Netflix. Aí eu começo a assistir Netflix, uma série, e começo a querer vir uma culpa. Larissa, tu tem um monte de coisa para fazer. Eu digo, mas meu Deus, eu preciso. Então a gente fica nesse eterno dilema. Eu acho que é meio que geral, pelo que eu converso com as pessoas, né? Sobra uma horinha e a gente tem se culpado por não estar fazendo nada. Mas são os nadas, né, que são fundamentais para que a gente recarregue a energia, para que a gente realmente tenha algum tempo, porque senão a gente não dá conta. Essa sobrecarga de atividade emocional, de tá tendo sempre que funcionar. Eu já te disse que eu estou fazendo uma coisa, vem um paciente, a minha cabeça não para. E isso realmente demanda muita energia, muita coisa. Então, eu acho que eu preciso, inclusive, me policiar contra isso. E eu acho que, assim, as redes sociais passam muito essa imagem dessa perfeição, de fazer tudo, de dar conta de tudo. Mas que a gente tem que ter um pouquinho de saber que tem ócios que são benéficos, que a gente precisa parar um pouquinho. Isso, é bacana você ter falado, porque eu acho que umas 2 semanas atrás, eu iniciei com o Nalu, na verdade, o Senhor iniciou e acabou que foi acontecendo, as coisas foram surgindo e eu só fui indo. E aí eu passei, Lara, eu passei acho que uns 2 dias sem conseguir. Não tem como você estar tão cansada que você não consegue ouvir ou nem falar. Se eu não quero. Camila, não sei. E aí, o meu criativo não estava nem conseguindo desenvolver, justamente por essas, primeiro, sobrecarga mental. A gente como mulher, a gente tem essa sobrecarga mental. E a gente, como mãe, quando se torna mãe, essa sobrecarga vai lá em cima. Porque é o tempo que você tá sentada aqui. Não, mas a menina tem que fazer isso, não sei o quê. É a sobrecarga mental. Exatamente. E mesclando isso com o mundo moderno que você falou agora, é o match para dar, assim, uma grande bomba. Exatamente. Porque a gente realmente não é permitido a não produzir. A gente tem que estar produzindo o tempo inteiro. Porque a gente hoje, no mundo moderno, é medido pelo que faz, não pelo que é. Exatamente. Tá tudo muito diferente hoje. Então, as pessoas até se comunicam. Eu não sei se com você é assim, mas eu entrando nesse meio e tudo mais, né, de comunicação, você se comunica, eu sou Camila, ao invés de falar, não que eu faça isso, mas eu vejo, eu sou Camila Tenório, né, meu nome e sobrenome, sou Camila Nalu Podcast. É assim, em todos os ambientes. Você já direciona, né? Não é só, obviamente, tem esses momentos, né, momentos de network e tudo mais, de trabalho, mas assim, você já se direciona pelo que você faz, não pelo que você é. E juntando isso com a maternidade hoje, fica muito insano da gente poder prosseguir com sanidade mental. Exatamente. Então, por isso que todo mundo hoje está muito cansado. Todo mundo está precisando de remédio para acordar, precisando de remédio para dormir. Ao mesmo tempo, a gente dá ibope a essas pessoas que eu acho que nem conscientemente, eu acredito, espero, que tentam trazer essa Mulher Maravilha que a gente tanto fala, que eu não quero ser, eu estou cansada disso, né? Mas, poxa vida, como é que a gente pode modificar isso? Como é que a gente pode se abraçar? Porque daqui a um pouco ninguém mais vai aguentar. Exatamente. Eu acho que está começando a ter esse movimento de realmente mostrar a realidade, mas eu acho que a gente falta ainda um longo caminho pela frente. E é muito bacana você abordar todos esses assuntos com naturalidade e com verdade, porque eu tenho certeza, assim, que a pessoa que está assistindo, ela vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu não imaginava, tudo isso ela está passando, tudo isso ela passou, tudo isso ela passa. E ela consegue, né, fazer todo esse movimento de força. Eu vi que você tem muitas crenças espirituais e eu queria que você falasse também sobre isso, para quem acredita, para essa força, né, que excede todo o entendimento, que é o Senhor. Não tem como a gente não falar sobre isso. Eu vejo muito isso dentro da sua personalidade. Você não fala... Assim, de várias palavras que você falou,
várias, elas foram relacionadas a esse Deus. Eu tenho certeza que ele dá essa força, ele dá essa gana, e é seu diferencial, sua essência. Eu acho que quando a gente está em comunhão, conexão com Deus, quando Deus faz parte da nossa vida e que a gente tem noção da grandiosidade do que Ele é, de que sem Ele nada somos, acho que é impossível a gente desconectar, né? Ele esteve presente, né? Ele está presente nos momentos mais, assim, eu tenho testemunhos gigantes para dar da misericórdia e do amor de Deus, né, na minha vida. Então eu costumo dizer que não há como não ter Ele presente e não falar dele em todos os momentos da minha vida. E isso acaba transcendendo, né? As pessoas que chegam a mim, assim, que a gente consegue, Deus traz pessoas dele pra gente, isso, né? Como você. E ele, assim, eu fui criada numa família que era da religião católica desde sempre, e a gente sempre teve o hábito de frequentar a missa, tudo. Mas chegou um momento que toda a minha família foi direcionando, né, para seguir outra religião. A gente começou a ir para as igrejas evangélicas, né, buscar o mesmo Deus. Uhum. E foi quando, assim, eu tive a percepção de fato, eu tive um encontro de fato com Deus. Até então eu seguia muito o ritual, não tinha tido um encontro. Isso aconteceu no ano que eu perdi o vestibular. Eu não passei no vestibular de primeira, né? Eu sempre fui muito estudiosa. E eu era aquela da turma que todo mundo apostava. Larissa vai ser primeira. Uhum. E aí vem Deus para me mostrar que a gente não tem controle de nada. Porque eu tinha nota, eu estudava, eu era primeiro lugar nos simulados. E foi aquilo, meu Deus, ela não passou, não passei. E aí eu lembro que uma vez chorando muito, né? Porque não tinha passado, eu orei, assim, de verdade. Pedi a Deus, não pedi das outras vezes, mas dessa vez me ajuda. E eu vou passar esse ano com sua ajuda em primeiro lugar. E aí as palavras que eu comecei a ouvir frequentando os locais, né, que a gente estava indo, me fizeram ter um encontro muito intenso com Deus nesse ano, que foi o ano de 2006, né? E aí foi quando, assim, de fato, eu aceitei Jesus. E em 2006 para 2007 foi quando, de fato, eu passei no vestibular. E aí eu lembro que no ano que eu passei no vestibular, no momento que eu passei no vestibular, eu estava com toda aquela carga, um ano intenso de estudo, né? Um ano que foi muito pesado, assim, pesado, mas ao mesmo tempo Deus guiou tudo. Eu me dediquei ao máximo, estudava, tinha um cronograma. E chega final do ano, você faz as provas e fica aquela carga, né, esperando o resultado. As provas tinham sido boas, eu estava na espera do resultado. E eu lembro como hoje, eu naquela angústia, eu ouvindo louvor lá em casa, eu, minha mãe, toda a minha família, coloquei um louvor pela manhã, estava para sair o resultado. E assim, eu comecei a sentir aquela paz que só Deus dá. Uhum. E aí foi quando eu estava lá, minha tia conseguiu saber do resultado, aí passou, segundo lugar. Ai, meu Deus! E aí até hoje eu me lembro desse momento que eu me abracei com minha mãe no quarto, a gente de joelhos orou, chorou muito. E em todo esse processo da minha vida, a gente sempre teve a presença de Deus muito forte. Foram milagres em cima de milagres, né? Quando foi feito o diagnóstico do meu pai, deram 6 meses de vida, como eu falei a ele. Quando foi feito o diagnóstico do câncer dele, ele já era tumor de pulmão com metástase cerebral. Ele já tinha 6 tumores na cabeça. A gente foi para São Paulo, os médicos disseram, seu José, daqui a pouco o senhor vai perder o movimento dos braços. Daquela maneira bem fria, assim, que o médico às vezes fala, querendo predizer algumas coisas, né? Vai perder o movimento dos braços, e disse pra gente que não passaria de 6 meses. Meu pai viveu quase 4 anos, né? A gente descobriu em 2011, ele faleceu em 2015. Foram 3 anos e 10 meses de luta. Mas com meu pai eu pude ter um testemunho de força. Meu pai em nenhum momento nunca murmurou, né, de estar com aquela situação doente. Ele viveu milagre em cima de milagre, porque além do que a medicina dizia, eram só 4 a 6 meses. Ele viveu 3 anos e 10 meses. Dizia que ele não ia andar. Tanto que na minha formatura, ele estava cheio de tumores na coluna. E aí eu fui pedir para o pessoal da formatura botar a minha mesa bem próxima ao palco, para que ele tinha que ficar sentado, para que ele pudesse me ver no palco. O pessoal, não, a gente deixa você colocar a sua mesa mais próxima. Na formatura, meu pai estava dançando até o chão. Meu Deus. E eu pagando de mentirosa, né? Porque era esse homem que estava com tumor na coluna de cima a baixo. Então, mais um milagre da prova do amor de Deus. Ele me levou ao altar com minha mãe. A gente pôde vivenciar o milagre do nascimento de Leleu, né? O milagre que a gente viveu ano passado com a doença que minha filha teve, que a gente pude diagnosticar e direcionar. Então, assim, eu louvo a Deus em todo momento, eu procuro buscar cada vez mais dele, e eu sinto em mim que, assim, tudo que eu fizer ainda vai ser pouco diante do louvor e gratidão que ele merece. Então, assim, tá comigo em todo o tempo, minha vida é dele, e agora mesmo,
no momento atual da minha vida, eu chego pro meu marido e digo, meu Deus, tudo que a gente tá vivendo só pode ser Deus, porque ele que tá direcionando tudo. Se fosse pela Larissa, organizadinha, metódica, que só faz tudo, pisando aqui, 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 sentindo como estão as coisas, não ia estar acontecendo nada disso. E aí eu costumo olhar e digo, meu Deus, é Deus guiando todo, né, em todo passo, em todo momento. Ai, é lindo ouvir isso, porque você consegue sentir, você consegue enxergar que realmente, assim, quando a gente está debaixo da presença de Deus, Ele cuida, Ele guia, Ele vai aonde a gente não consegue ir, e Ele honra. Amém. E eu não posso deixar de falar, meu amor, da sua fitnância. Como é que você faz? Minha filha tem 2 anos. Me ajude aqui, eu tenho certeza que vai ajudar você também, gata. Mas, sério, assim, me ajude. Eu aprendo muito quando eu venho receber as convidadas aqui. E assim, como é que você faz? Então. Saradinha, gente, saradíssima. Se você não sabe, você vai entrar agora no Instagram, que você vai olhar o Instagram dela, que tá, vai deixar o arroba aqui, tá, minha linda? E ela saradíssima. Só tem isso pra lhe dizer. Como é que você faz isso? Então, Camila, nem foi tudo muito assim. Eu nem fui a vida toda, viu? Se você ver minhas fotos casando, minha história não é, não. Eu fui uma criança que era mais cheinha, tudo. E aí teve um processo de que na adolescência eu tive até anorexia nervosa. Né, ficava assim, acordava 5 horas da manhã para fazer abdominal, um processo que minha mãe sofreu muito, porque eu não queria comer, eu contava caloria, eu fazia uma refeição por dia, então foi bem puxado de uma criança que sofria bullying porque era mais gordinha para uma adolescente, no começo da adolescência, lá para os meus 11, 12, que teve anorexia, e depois eu me encontrei, fiquei mais tranquila, mantendo o peso, enfim. Mas nunca fui muito de ir para academia, não fazia nenhum esporte muito. Então, não sou atleta desde sempre, que aí já serve para que qualquer dia é dia de começar, né? Aí, nesse processo de engravidar, quando eu já estava casada, nesse processo de infertilidade, eu trabalhando, eu disse, não, eu preciso de uma atividade física para me encontrar. Aí, 2016, mais ou menos, 2016, eu acho, eu entrei no CrossFit, né? Bem aleatório, eu queria uma coisa que fosse rápida, dinâmica, e eu achei que era meio tipo funcional. E entrei em uma academia de CrossFit e amei os treinos e fui entrando. E aí foi fluindo. Mas aí eu tive que parar, que foi quando eu engravidei da Lelê 1 ano depois. Então eu fiz mais ou menos uns 6, 8 meses, mas não tive muita mudança no estilo de vida. Só fiz, graças a Deus engravidei, e a minha gravidez foi relativamente tranquila, não era para ser uma gravidez de risco, mas eu não sei se alguém que já passou por isso vai se identificar. Como eu tive muita dificuldade para engravidar, né, foi todo esse processo que eu falei, eu tinha medo de qualquer coisa, nem pilates eu queria fazer, porque eu não queria dar uma desculpa. Tudo bem que a atividade física, minha gente, pelo amor de Deus, a atividade física faz bem na gestação, mas na minha cabeça eu não queria minha mãe falando, Larissa, se aquiete, a gente foi tão... Fique quieta para não acontecer qualquer coisa. Nem salto alto eu usava, eu só andava de rasteira. Eu segurava a barriga o tempo todo, aquela proteção, assim, como se eu pudesse guardar ela, né? Então eu não fiz nada na gravidez. Fui uma grávida totalmente parada. E aí Leleu nasceu, né? Quando a Leleu nasceu, 2, 3 meses que ela nasceu, assim que o meu médico me liberou, eu disse, não, agora eu quero voltar, a gente fica ainda um pouquinho acima do peso, eu quero voltar. E aí eu comecei em casa, não podia sair muito. Acho que com 3, 4 meses dela, eu comecei a fazer na escada do prédio, basiquinho. O marido Jorge fica aí com o Leleu, 15, 20 minutos de subir a escada. Basiquinho na escada do prédio. Meu amor, se eu fazer o basiquinho desse, eu vou me sentir Pugliese, já vou entrar, ó. Basiquinho, eu quero um basiquinho desse. Pois é, foi assim que eu comecei. Eu digo, 15, 20 minutos está feito. E aí, com a nossa rotina, quando ela fez mais ou menos, ela nasceu em março, acho que em agosto de 2018. Eu consegui voltar para o CrossFit que eu fazia, o boxe que eu treinava. Aí era na hora do almoço, que era a hora que meu marido, eu ficava com ela de manhã, meu marido trabalhava, ele vinha almoçar em casa e dizia, já deu o almoço, já tem que começar a introdução, agora você fica aí com ela que eu vou para minha horinha. Aí ele ficava com ela, eu descia para treinar e voltava, e ele voltava para o trabalho. Então era assim, nesse encaixezinho de 1 hora, minha horinha para me fazer bem, e eu vejo que tem mães, tem algumas pacientes que estão voltando para isso. Era meia horinha, pronto. E aí, consegui voltar, passei 1 ano fazendo intensamente, veio a pandemia, parou tudo de novo, voltei a fazer umas besteirinhas em casa, ficava fazendo, mas para voltar, para encarar mesmo como atleta e para ter uma mudança de fato no corpo, foi a partir de 2021. Essa parte estou interessada, meu amor. Como é que foi isso? Quando eu voltei com tudo, aí foi que eu não tinha mais horário para treinar, porque a minha rotina não me permitia mais treinar de 12:30.
Eu ficava no consultório de manhã e de tarde, então não tinha nem meio da manhã, nem meio da tarde. O consultório começa de 7 horas, eu começo super cedo. 12:30, meu horário de almoço estava super apertado e eu fico o dia no consultório, não dá tempo nem de ir para casa almoçar, então não dava de manhã de tarde. E aí eu pensava, de noite, chegar em casa de noite, o tempo que eu vou ter com minha filha, aí foi que eu disse, não, o único horário que eu tenho, descobri que esse box tinha treino de 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, a Leleu tá dormindo, eu não vou perder tempo de qualidade com ela. Então, vale o sacrifício. E eu fui a minha vida toda. Eu dizia, nunca que eu vou acordar para treinar de 6 horas da manhã. 5 horas é a melhor hora do sono, aquele sono que você tá ali, que você tá acordando e fica e vai. Exatamente, o auge do friozinho, o melhor. Mas aí não tinha jeito, eu digo, vou ter que sair da minha zona de conforto. E aí o primeiro dia foi super difícil, né? Despertador 4h20, eu digo, não tô nem acreditando que eu tô fazendo isso. 4h20 para ir treinar de 5 horas. Amei. O quanto meu dia foi longo, produtivo. Adorei a sensação de ter treinado. E aí depois eu nem me lembro como fluiu. Comecei a ir de 5 horas. Constância, né? Ao ponto, exatamente. E é o que eu digo a todo mundo. Minha mãe estava até comentando esses dias comigo que tá morrendo de preguiça de acordar cedo. Eu digo, mãe, basta você quebrar a primeira barreira. Os primeiros dias vão ser difíceis, mas depois você sente falta. Tive uma lesãozinha em ombro e tô sem poder treinar direito. E eu tô me sentindo uma falta gigante. Porque quando você se acostuma, você flui. E aí, assim, foi quando eu comecei a ter mais rotina de treino. E olha, não treino o dia todo, é 50 minutinhos por dia. E mudei um pouco da alimentação. Quando eu me ajustei, me encontrei com a nutricionista. E também nem é a alimentação mais fitness do mundo. O pessoal chega pra mim, meu Deus, eu tô lhe dando isso, chocolate. Eu nem sei se você come. Eu digo, como? E como? Eu treino pra comer isso mesmo. Mas eu tentei, assim, modular. Durante a semana eu tento ficar mais regrada, aumento a carga de proteína, enfim. E aí, final de semana, eu me permito. Saio com meu marido, a gente janta, não faço restrição nenhuma. Até deveria fazer mais, entendeu? Amor, mas você vai fazer como com a gente? Deveria fazer bem a bunda dessa mulher? Tem que falar, mulher. Vocês anotaram? Vocês anotaram? Porque eu anotei aqui, ó, na cabecinha. Então, é só começar e procurar, assim, é o que eu digo, eu nunca fui de verdade, sem qualquer tipo de hipocrisia. Eu não fui atrás do resultado estético. Eu até fico impressionada com o meu marido, que eu nunca tive o músculozinho do abdômen aparecendo e tá aparecendo. Amor, não é só você que fica impressionada não, minha linda, só pra te falar mesmo, tá? Mas eu nunca fui atrás disso, Camila, eu juro. E eu digo, Jorge, como foi essa mudança? Foi só um ajuste de alimentação, uma dedicação de treino, assim, e de verdade, o quanto isso faz bem pra gente. Aí você vê tendo resultado, aí o feedback é bom, você vê que você tá tendo resultado, né? Eu não vivo, como eu digo, nem tô assim, nem vivo de imagem, de corpo, tá? Mas você se sentir bem com você, sua autoestima, você enquanto mulher, se sentir cuidada, você vê que vou fazer 36 anos, que aos 36 olho minhas fotos de quando eu me casei, tô bem melhor que aos 26, isso faz bem, é bom você se sentir viva, né? Se sentir bem cuidada. Então, viva assim, sarada, pode se sentir sarada, né, minha linda? Doutora, para finalizar o nosso papo delicioso, eu queria saber de uma coisa que está acontecendo muito por aqui. Eu não sei o que é, você vai explicar melhor. É uma doençazinha específica. Mas, meu amor, que tem gente que tá tendo nessa época, não sei se é a época do ano, a famosa mão, pé, boca. Doutora, o que é que está acontecendo? A sensação que, fora mão, pé, boca, as crianças estão ficando mais doentes do que o normal. Se tem alguma prevenção de... obviamente, nem cada pediatra vai... Mas se tem alguma coisa na alimentação geral, né? que ajuda... O que está acontecendo? E essa mão, pé, boca, que babado é esse? Então, desde o ano passado para cá, quando as coisas voltaram a funcionar no pós-pandemia, o ano passado foi um ano muito pesado de trabalho para a gente pediatra, porque as crianças adoeceram muito o ano todo. A gente nitidamente notou um aumento na frequência nos consultórios, nas emergências. E eu acredito que o isolamento, a gente ficava em casa para não pegar Covid, mas também não se transmitia praticamente as outras coisas. No ano da pandemia, eu ia dar plantão na emergência, chegava a 1, 2 pacientes em 12 horas, né? Então, assim, não tinha escola, não tinha socialização e, consequentemente, não tinha troca de agentes infecciosos. Com o retorno às atividades sociais, a partir do ano passado, 2022, realmente voltou-se a ter tudo e tudo muito mais intenso. Nosso sistema imune ficou um pouquinho mais retraído, né? E aí voltou com tudo. E aí, dentre elas, a mão, pé, boca, que sempre teve, né? É uma doença viral causada por um vírus, né? Por alguns vírus, Coxsackie é o principal, e ela costuma acontecer em algumas épocas específicas do ano, mas na primavera, ali meados de setembro, outubro, novembro, sempre tem uma epidemiazinha, e nessa época do outono, então nessas meias estações, março, abril, maio, sempre tem, e ali na primavera.
E tá demais. Só hoje, no meu WhatsApp, hoje eu não fiz consultório, estava só dando aula. Só hoje foram os 5 pacientes diagnosticados. Eu Meu até Deus. postei no Instagram hoje que até 10 horas da manhã eu tinha diagnosticado 3. Isso só da minha vivência enquanto pediatra. Imagina os outros pacientes dos outros pediatras. Então, é bem contagioso, né? Quando a criança tem contato com outra, a chance de pegar é muito grande. Quando tem contato com a criança infectada, e aí fica a conscientização, né, que eu sempre bato nessa tecla para as mães, para os pais, das crianças de maneira geral. Que lugar de criança doente é em casa? Às vezes a gente vê, por exemplo, a criança teve febre na madrugada, né, 3 horas da manhã teve febre, a mãe deu o remédio, 7 horas acordou sem febre. O que às vezes a mãe faz? Leva para a escola. Mas não tem nem 24 horas que ele teve febre. Nessa vigência da febre, ele está no auge da fase aguda de alguma doença e ele indo para a escola, a chance dele transmitir o que quer que seja para outros é grande. Então, até para o próprio conforto e recuperação da criança doente, né, e para evitar a transmissão desse ou de qualquer outros agentes, a criança deve ficar isolada, na maioria das doenças, até estar 24 horas sem febre. Mão, pé, boca requer um cuidado a mais, porque a febre é só no começo, mas depois ficam as lesões e enquanto tem lesões em atividade ainda transmite. Então, o período de transmissão é meio prolongado, chega até 7, 10 dias. Então, esse cuidado de isolamento é importante, né? Apesar de ter uma doencinha, ser uma doencinha chata, né, ela geralmente não traz complicações, a morbimortalidade dela é baixa, mas incomoda bastante, porque a criança fica cheia de aftas na garganta, então não consegue comer bem, fica bastante incomodada com dor, diminui a ingesta de água. São lesões que acontecem ao redor da boca, nas mãos, pés e região do bumbum, que incomodam bastante algumas crianças, podem coçar, atrapalham o sono. Então, os pais e mães, alguns, né, que têm experiências bem negativas com a doença, dizem, meu Deus, foi a pior doença aqui em casa, porque realmente incomodou muito o filho. Então, assim, como manter a saúde das crianças em dia? De modo geral, é saudável, é normal as crianças adoecerem, principalmente as crianças em idade pré-escolar, até 5 anos. Sim. A gente aprende que uma criança, né, saudável em idade pré-escolar vai adoecer em média de 8 a 12 vezes por ano, o que pode dar praticamente uma por mês. O que não pode são crianças que complicam sempre, que tem que entrar sempre no antibiótico, ou que tem infecções graves de repetição, como pneumonias, várias otites. Aí a gente acende um alerta. Mas essas gripes, essas viroses que dão mão, pé, boca, roséola, diarreia, é relativamente comum acontecer o ano todo. O que é que eu digo? Que a criança tem que estar em dia para ter uma boa imunidade de maneira geral e responder bem a essas infecções. Cartão vacinal atualizado. A gente não tem vacina contra todas as doenças. A gente tem vacina contra as doenças de maior morbimortalidade, as doenças graves, meningites bacterianas que matam, pneumococo que causa pneumonia e meningite grave. Então, estar com cartão de vacinas em dia para proteger contra as doenças graves, sono de qualidade, alimentação adequada, sempre que possível promover o aleitamento materno pelo maior tempo possível, né? De preferência de 6 meses de maneira exclusiva e complementado até 2 anos ou mais, o quanto funcionar para as crianças. A gente sabe que o aleitamento, o leite materno é um forte aliado na imunidade das crianças, né? Então, alimentação, sono, vacinas em dia e ter sempre o pediatra de rotina para verificar quaisquer deficiências de micronutrientes, acompanhamento com exames, mas que vai adoecer, vai. Ano passado aqui, ó, a mamãezinha pediatra sofreu com Leleu doente. Ano passado, final de novembro, há 6 meses atrás, eu estava, como eu dizia, quase enlouquecendo da menina fazendo quadro respiratório de repetição, muita gripe, muita sinusite, o que ela nunca tinha tido a vida toda. Né? Então, ano passado, a Letícia adoeceu, porque eu anoto tudinho. Uma média de umas 11 vezes em um ano. E aí o paciente às vezes chega para mim, doutora, eu vim porque eu não aguento mais que ele adoeça. Eu digo, a minha filha adoeceu 11 vezes. Eu recebo aqui todos os dias representantes de remédio. Doutora, isso é bom para a imunidade, isso é isso. Eu digo, me dê que eu vou testar para levar em casa. Não tem fórmula mágica, vai adoecer, né? Mas é a gente ter o pediatra por perto, ficar atento às possíveis complicações e manter essas questões em dia, a alimentação da melhor qualidade possível, vacinas em dia e um sono de qualidade para a criança. Ou seja, doutora, o básico, ele funciona. Que funciona. A gente complica muito, né? Tudo. Exatamente. Não só com as crianças, com a maternidade, com tudo. Eita, tem que colocar o básico, fazer o básico, às vezes constância. Vem com fórmulas mirabolantes, eu ouvi falar disso para imunidade, isso, aquilo. Não tem, eu digo, se isso daí que você está falando não fizesse as crianças não adoecerem,
acabava o trabalho dos pediatras, porque não ia ter mais criança doente. Então, o adoecimento faz parte do amadurecimento do sistema imunológico. Então, se você comparar a frequência com que eu e que você adoece, é muito menor do que a das nossas filhas. A gente adoece algumas poucas vezes por ano, né? A gente já foi exposto ao longo da nossa vida a vários adoecimentos. Então, a gente já tem uma memória imunológica, uma imunidade contra isso. Nossas filhas pequenas estão passando pelo processo agora. Então, é um processo, tende a melhorar depois dos 5 anos, mas vão adoecer desde que sem gravidade, né? E o pediatra vai ver quando é necessário investigar algo mais, alguma doença mais séria, mas é relativamente comum esses adoecimentos. Ou seja, meu amor, é luta até lá. É luta. É luta em cima de luta, e meu oração, amor. Né? É muita luta e oração. Que delícia de papo. Que passou voando o nosso momento. E assim, eu tô só aprendizados. Meu amor, só sei que amanhã, não sei se vai rolar, mas eu vou tentar colocar minha leg, Mrs. Pugliese, pra tentar. E eu acho que minha pegada também é essa. Eu acho que muitas mães, só voltando essa parte para finalizar, nessa parte do exercício, porque tem muitas mães assim que pensam, eu sou uma delas, que penso assim, poxa, eu tenho só esse horário com a minha filha, e eu vou utilizar esse para fazer exercício, aí eu boto um exercício físico. Mas não, é importante, tanto para a saúde física como mental, e você dá um jeito, quem quer dá um jeito, E né? outra coisa que a gente sentia também, até só para finalizar também, é o começar. Às vezes eu ficava meio tímida, assim, eu cheguei num lugar, né, a primeira vez que eu fui, tinha gente que já sabia fazer muita coisa. Eu tenho isso. Pois é, aí eu dizia, eu vou chegar lá, não sei fazer toda desengonçada, e eu sou desengonçada, destrambelhada, assim. E agora, assim, 2, 3 anos depois, eu estava participando de campeonato de crossfit, então é o processo, aprende. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu acho massa você fazendo lá o crossfit, não sei o quê. Mas eu fico com vergonha de ir, porque eu não sei fazer nada e as pessoas sabem. Mas quem sabe, passou pelo processo de não saber. Então, é um processo de aprendizado, é quebrar a barreira dia a dia, lembrar que cada dia é menos um dia. E seja crossfit, musculação, beach tênis. Hoje a gente sabe cada vez mais que a ciência prova que exercício físico é vida, é longevidade, é qualidade de vida. Então, não adianta você fazer um como obrigação. Eu acho que o segredo é tentar buscar um que lhe dê prazer. Né? Musculação para mim não funciona muito, porque eu não tenho vontade de ficar na academia contando as repetições. Para mim tem que ser um pouco mais dinâmico, mas tem gente que ama a musculação. Beach tênis eu sou meio desengonçada, então não funciona tanto para mim, mas tem gente que ama. Então é se encontrar em algum esporte, seja o que for, vá pegar uma bicicleta, vá andar de bicicleta na rua, vá correr, vá fazer caminhada, mas pelo menos comece. É qualidade de vida, é aumentar sua longevidade, é tempo de qualidade com você, né? É tempo de qualidade para que você volte restaurada para o seu filho, porque é muito bom. Às vezes eu saio de casa estressada mesmo, com dor de cabeça, enxaqueca, e quando eu volto cheia de endorfina, de bem, né? Você fica imaginando, acho que hoje você está imaginando, como deve ser essa sensação? Você não volta cansada, não. Você só comece, que você vai provar essa sensação, e é uma sensação que dia a dia vai lhe fazendo querer buscar mais e não perder, assim. Realmente é um bem-estar que é provado pela ciência que a endorfina traz, o bem-estar da atividade física, seja qual for, né? Fica aí a dica. Procure fazer algo que lhe faz bem por você, pelo seu filho, né? Pela sua relação, né? Pelo seu companheiro, porque você estando bem, toda a casa flui melhor. A gente, como mulher, acaba sendo bem o coração da casa, da família, né? Então, quando a gente está meio desestruturada, quando eu mesmo estou de TPM, a casa fica toda estramelhada, porque eu estou estressada. E isso reflete em todo mundo, né? Então, assim, maridos, cuidem das suas esposas, né? Fica a dica aí, estimulem-nas para que elas fiquem bem. E vocês, né, a gente, quanto mulher, sempre procure ter um bem-estar. Nem todo dia eu estou bem, às vezes eu digo, meu Deus, hoje eu tô louquinha, nem eu tô me aguentando, socorro, eu estou irritada comigo mesma. Mas é isso, dias e dias, né? Nós somos mulheres, temos ciclos, tem um monte de influência hormonal, mas procurar tentar ser a sua versão, ser o seu melhor. Hoje eu vou até ainda postar isso, mas eu aprendi uma coisa com minha filha, que a gente vai perdendo enquanto adulto. Leleu tá numa idade que, assim, tudo que a gente faz de bom para ela, né? Eu chego para ela, filha, vamos andar de bicicleta? Ela, oba, hoje é o melhor dia da minha vida. Oh, meu Deus. Aí no outro dia, filha, a gente vai encontrar com seus amiguinhos ali na pracinha. Ai, eu não acredito, hoje é o melhor dia da minha vida. Tanto que o meu marido fez uma fala e disse, meu Deus, como ela fica o melhor dia da vida fácil. E aí hoje Deus me dá às vezes esses insights, e eu indo para o consultório e para o SESMAC refletindo com isso. Digo, meu Deus, como eu aprendi com ela agora, Deus me deu esse insight, porque a gente perde quando a gente vira adulto. Verdade. Esse insight de se
alegrar com as pequenas grandes coisas. Eu digo, poxa, hoje é o único dia que eu tenho, né? Só tenho um hoje. Então, com ela eu aprendi que, assim, estar aqui com você hoje pode me fazer ter sido hoje o melhor dia da minha vida de hoje. A gente ter essa troca, né? Um momento leve na minha correria do dia a dia, na sua correria, a gente poder ter esse papo aqui. Então, que a gente possa, de fato, ter pequenos, grandes momentos todos os dias que possam fazer cada dia valer a pena, né? É um policiamento diário que eu tento me fazer, porque se a gente não tem essa reflexão, não tem essa percepção do que está vivendo, os dias vão passando de modo que a gente nem percebe, é atropelado, voa. Eu digo para o meu marido que os dias estão começando cada vez mais cedo, terminando cada vez mais tarde e ainda falta coisa para fazer. Então, se a gente não buscar a essência, né, e como a Leleu disse, fazer com que esse seja o melhor dia da sua vida por uma troca aqui, um cafezinho entre a gente, eu acho que se a gente conseguir fazer isso, ao contrário, a gente vai conseguir viver melhor de maneira mais leve, né? Eu tô babando. Ela tava falando assim, mulher, primeiro eu vou botar minha leg. Vamos embora. Amanhã eu vou botar minha leg. Você pro experimental. Influência da gata. Entendeu? Segundo, pelo bumbum da gata também. Eu já tô enfatizando novamente. Meu Deus do céu. Meu amor, um ombro, uma coisa... A gente bota o vestido aqui pra dar uma escondida, como é que a gente faz. Segundo, a gata fala muito bem, me organizando aqui, me ajudando no podcast. Meu amor, eu tô muito feliz. É sério assim, pra mim, esse momento foi terapia. Eu também. De ouvir, de falar, de ver, de sentir. Eu tô muito feliz. Ai, sério, o coração tá quentinho aqui. Deus, eu agradeço muito, muito. Se eu pudesse, a gente ficava até... Também. De verdade, assim, nem... Estou às ordens. Quando quiser conversar de novo, a gente faz versão 2, edição 3, edição 4. Porque se deixar... Você já viu que eu falo muito, né? Aqui, foi maravilhosa. E você também. Se deixar, a gente fica horas aqui. É, maravilhoso. Vou fazer capítulos. É tão bom quando se sente confortável. Tranquila. É essa pegada, pra poder ter assim. essa troca de verdade. Isso, ter olho no molho. E eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo a gente, eles estão sentindo isso. Eles estão sentindo exatamente. isso. É isso que a gente vem aqui, assim, na Lu Podcast tem esse diferencial de que, como você falou, foi inspirado e direcionado por Deus, e quando você coloca ele à frente de tudo, né, as coisas fluem da melhor maneira. Então, de fato, eu me senti muito à vontade aqui com você. A gente não se conhecia, né, apesar de saber quem você era por conta da nossa amiga em comum, mas nunca tinha lhe conhecido, e poder estar aqui de verdade, e poder abrir, você viu, né, partes da minha vida que são bem íntimas, eu só faria realmente com quem eu tivesse muita... me sentisse muito à vontade, e você permite isso. Então, desejo cada vez mais sucesso, Camila. Pode ter certeza que Deus tem planos brilhantes para o seu Nalu Podcast. Já vejo você brilhando aí. Quando você estiver muito famosa, lembra de mim. Tô na Globo, eu tô aqui. Ai, meu Deus, eu fico emocionada, porque não é sobre a gente, né? É sobre Deus sempre. Aff, Maria. Meu Deus. E não é fácil assim, porque a gente fica lutando contra movimentos que eu vejo que são tão rasos. Hoje em dia é tudo sobre like, sobre não sei o que, engajamento e não sei o que. E o importante, o essencial, ele fica tão perdido. E é difícil você lutar contra essa corrente, né? Que o mundo, ele dita. E você se manter bem, se manter firme, mas Deus, ele excede todo entendimento, né? Ele dá aquela paz que excede todo entendimento. Amém. E eu fico tão feliz de uma pessoa que eu admiro tanto falando essas coisas, de sentir isso. Eu só posso falar que, assim, que é Deus, não é sobre mim nunca, é sobre Deus. Sobre Ele, sim. E que a gente possa ajudar as mulheres que estão passando pelo momento mais transformador da vida delas, que é a maternidade. E que nesse momento de transição elas possam ter uma luz, ter um conhecimento vindo do céu, porque tudo isso aqui é direcionado por Ele, Exatamente. né? E a gente ajudar dessa forma. A gente, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto ser humano, nós somos frágeis, pequenos, cheios de defeitos, né? Então, vamos ter momentos difíceis de fragilidade, né? Aqui expus alguns pequenos, grandes desafios que eu passei com Deus ao meu lado, mas assim, para quem está passando por qualquer desafio que seja na maternidade, saber que tem um Deus, né, que toma conta de todas as coisas. Eu acho que o maior desafio que eu passei enquanto mãe foi quando eu vi minha filha na UTI, e assim, foi quando eu me senti pequena demais, né, assim, e
E tive, de fato, foi um dos momentos que eu pude, de fato, me entregar nas mãos de Deus, porque ali eu sabia que era Ele, Ele e Ele. E eu acho que também, assim, naquele barco, naquela tempestade, foi um dos momentos que eu mais fiquei perto do Senhor. Eu lembro que ali, com ela dormindo a primeira noite, eu só louvei, passei a noite louvando. Eu louvava, louvava, louvava. Louvava o nome dele e sentava e ajoelhava no chão e orava e botava minha mão sobre ela e emanava cura. E no meio dessas orações, uma pessoa de oração da igreja mandou um trecho da Bíblia que dizia mais ou menos assim: alegra-te, Titi, a tua filha foi curada, Deus ouviu as tuas orações. E naquele momento eu realmente sabia que Deus tinha caminhado, né, para aquilo. Não, então, assim, eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer da vida, Camila, eu acho que só o fato de você, né, ter Deus em primeiro lugar e colocar Ele à frente de tudo, Ele vai guiar. Engana-se quem acha que o sentido da vida é ter sucesso, é ser reconhecido, é ter qualquer coisa. Tudo isso fica, isso é ciclo, flui, mas eu acho que se você tem uma constante, que você anda na vida, mãos dadas com o Senhor, seja o que for, Ele vai lhe guiar. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, por onde Ele me colocou, por Ele me permitir ser médica, por Ele me permitir chegar na vida de tantas famílias que eu nem imaginava, né. Você me vê dessa maneira, eu não me vejo, mas eu agradeço e eu digo, se algumas pessoas me enxergam dessa maneira, não sou eu, é Deus purinho, que me capacita, que me orienta a seguir, né, os caminhos dele. Então, assim, é isso. Se eu estou aqui hoje, foi por ele, né? E que venham próximos bons encontros com pessoas de verdade, né? Isso que a gente precisa cada vez mais. E falar o nome dele sempre, em um mundo em que as relações estão tão voltadas para o material, para o ter, que a gente possa exaltar cada vez mais o ser, né? E quem de fato importa, quem é o dono de todas as coisas, né? Eu nunca vou me envergonhar ou me limitar a falar de Deus, né? Sempre que chega no meu consultório, acaba tendo uma palavra, seja vá com Deus, Deus te abençoe, né? Ou até testemunhos, se eu tiver a oportunidade, como eu estou tendo aqui, de falar com você. Acho que é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que ele fez e faz na minha vida, né? Então, que coisa linda. Isso. Ai, meu Deus. Ai, sério, eu tô muito... Ai, eu não tenho nem palavras para explicar, assim, chega o ar, tá diferente, assim, sabe? Tá leve. É recíproco. É muito lindo isso, eu vejo Deus nos detalhes. E eu fico muito, muito, mais uma vez, muito honrada com você poder... prazer é meu, a honra ter é minha. topado aqui e participado. Quero sim, com certeza, um segundo encontro. E eu tenho certeza que esse episódio, ele vai movimentar e vai tocar nos corações de várias mulheres. Amém. Eu tenho certeza disso. Amém. Fico muito grata, muito obrigada por estar Obrigada aqui. a você pelo convite. Foi uma honra, gente. A honra foi minha, de verdade. Prazer. Tá finalizando com essa maravilhosa doutora Larissa Gouveia. A nossa musa, né, gente? Oh, meu Deus. Bubu na nuca. Olha. É isso, gente. Nesse clima leve, eu tenho certeza que quando você terminar de ouvir isso aqui, você vai estar sentindo assim também. Que Deus abençoe você. Então, tá finalizando mais um Na Lu Podcast. Muito obrigada, Camila. Foi maravilhoso. Ai, meu...